Você toma a quantidade correta de água no inverno? Com certeza a questão da temperatura deve influenciar, né, no número de litros de ml que a gente toma no dia a dia. Às vezes a gente tem mais sede, às vezes tem menos sede. Então tá aí, né? Você toma a quantidade correta, gente, de água agora no inverno? Hashtag sim, hashtag não, nosso WhatsApp tá aí para você participar. Eu responderia, infelizmente, hashtag não, gente. Então é um alerta para hoje também. Além dos assuntos que a gente sempre conversa aqui com a Nefrostar sobre saúde, né, do rim, a gente vai falar do transplante de rim, que é o primeiro da lista desse procedimento no Brasil, segundo o Sistema Nacional de Transplantes. É isso mesmo. Então, quais são os critérios para se fazer o transplante de rim, né? A gente vai também entender quanto a preparação para essa cirurgia, que é importantíssima, também é importante, né? A preparação para você ficar bem e ter uma cirurgia de sucesso. Tudo isso a gente vai conversar hoje. Pois é, a nossa convidada é a Nefrostar, na verdade a Nefrostar é uma clínica completa, né, que trata pacientes com problemas renais aqui em São José dos Campos, de todo o Vale do Paraíba, e a nossa convidada entrevistada é a doutora Regiane Furtado, que entende muito desse assunto, também é referência. Muito obrigada, doutora, por vir aqui, tirar um tempinho para vir aqui responder as nossas dúvidas. Obrigada, eu que agradeço, né, pela oportunidade da gente falar de um assunto que é tão polêmico e importante, né, no nosso país, né, que é o transplante. Eu acho que é uma coisa importante de deixar claro que, assim, o transplante, ele não é a cura da doença renal, né? Ele é uma das modalidades de tratamento tão eficaz como é uma diálise peritoneal, uma hemodiálise ou uma HDF. Né? Legal, doutora. Então vamos começar esse bate-papo falando então sobre, por exemplo, o transplante renal, né? Porque ele é considerado uma das melhores opções para pacientes que já têm uma doença renal crônica. Isso é importante dizer, né? O paciente, ele chega na fila porque ele tem essa doença renal crônica. Sim. E é realmente um tratamento, não é a cura, mas é uma alternativa de trazer qualidade de vida. Sim. Ele, assim, eu sou apaixonada pelo transplante. Ele realmente, ele é muito um melhor tratamento quando ele é muito bem indicado. Né? Assim, não são todos os pacientes que têm doença renal crônica e estão em diálise que têm indicação do transplante. Então, quando ele é muito bem indicado, ele é o melhor tratamento. Por que ele é o melhor tratamento? Porque ele tira o paciente da máquina, né? Ele deixa esse paciente com uma qualidade de vida melhor. Se é aquele paciente que é ativo, que trabalha, que é jovem, que ele pode ter uma vida mais saudável após o transplante, né? Se esse transplante for bem indicado e se ele tiver uma condição boa de transplantar. Vamos entender, doutor, o perfil ideal do paciente para entrar nessa fila, então, de transplante? Até tem algumas imagens da Nefrostar, a gente fala tanto deles aqui, vou pedir para a Sabrina já colocar no ar, para a gente entender toda a estrutura que eles têm. Mas para entrar nessa fila, qual que é indicado? Como que a pessoa recebe essa indicação? Então, o paciente, quando ele inicia o tratamento de diálise, né, a clínica de diálise tem 45 dias para avaliar esse paciente, indicar o transplante e colocá-lo na fila de doador falecido, né? Tem alguns casos, né, que o paciente não tem indicação. Por exemplo, um paciente que tem uma doença cardiovascular avançada, né, ele não tem indicação de fazer o transplante pelo risco até dele infartar na sala de cirurgia, né? Antigamente, pacientes que eram portadores de HIV, eles não tinham indicação. Hoje em dia, está se fazendo transplante com pacientes HIV, né? E com sucesso, né? Eles estão indo muito bem, né? O paciente, ele precisa estar clinicamente bem, né? Tá clinicamente estável, né? Para poder ser colocado na fila do transplante. Ele não pode ter infecção, né? Na vigência da cirurgia, ele não pode ter nenhuma infecção, né? Não ter nenhuma doença contagiosa, né? Na hora. Pacientes com hepatite C também, pacientes com hepatite B também, que tem doença do fígado, não tem indicação de estar na fila, né?
E é isso, o paciente tem que estar bem, né? A gente está vendo aí, enquanto a doutora fala, né, sobre a questão do transplante de rins e quem pode ou não fazer parte, né, dessa cirurgia. A gente está vendo a NefroStar, que tem tratamentos para cuidar de pacientes renais. Inclusive, ainda no programa de hoje, a gente vai falar de um tratamento que ajuda demais na preparação desse paciente para poder fazer a cirurgia. A NefroStar tem tratamentos de ponta para atender pacientes com problemas nos rins, né, com problemas renais. Doutora, fiquei imaginando aqui a questão do transplante. É lógico que a gente incentiva muito, né, que as pessoas também possam ser doadoras. Isso facilita muito, acredito eu, que pode agilizar até a fila de espera, né, nos casos de problemas renais, de pacientes que precisam do órgão. Agora, o transplante do doador vivo é diferente do transplante do doador falecido, quando ali a família atesta que pode, então, fazer a retirada do órgão? Tem diferença? Tem diferença no sentido de que se o paciente tem um doador vivo, né, que tenha condições de doar para ele, o processo anda mais rápido, né? Então, esse doador vivo também passa por uma avaliação extensa, né, não só de exames, mas avaliação psicológica, avaliação com a nutricionista. E uma vez ela tendo condição, esse processo ele anda mais rápido, vai numa média de 2, 3 meses, esse paciente já transplanta. O paciente na fila para doador falecido, né, que é uma fila extensa, nós temos uma média de 42 mil pessoas na fila e a cada ano entra uma média de 10 mil pacientes. Então, o nosso paciente na fila de doador falecido, ele espera uma média de 1 a 3 anos para ser transplantado. Às vezes, alguns esperam mais, outros esperam menos, né, pelo sistema que é feito hoje. Mas essa é a diferença, né? Se você tem alguém na sua família que possa doar, é interessante. Perfeito, doutora. Eu estou aqui com o Instagram da NefroStar, até porque vocês já viram a imagem da clínica. Lá, além de você fazer o preparo, por exemplo, para o transplante, quando indicado, você pode marcar consultas também, para evitar, de repente, tem algum sinalzinho no seu exame que já está dando aí diferente. Lá eles podem também pedir isso numa consulta, tá bom? nefrostar.sjc. A gente volta a falar sobre transplante renal com a clínica NefroStar, que é a nossa referência em saúde renal aqui no Vale do Paraíba, em toda a região. Já já a gente fala sobre a preparação e um tratamento também de ponta que é oferecido pela clínica. Mas agora a gente dá uma olhada na participação da enquete. Você que mandou hashtag sim ou hashtag não para o 12997167989. Você toma a quantidade correta de água no inverno? Que bom, 75% dizendo que sim e que 25% reveja isso hoje e volte a cuidar muito do rim, que é tão importante. Olha, estava dando uma espinhadinha aqui no nosso Instagram, no nosso nosso WhatsApp, 997167989, já tem bastante perguntas chegando e você pode também mandar a sua pergunta para a doutora Regiane Furtado, ela é nefrologista, também parceiro da NefroStar, e a gente está falando sobre isso, né, sobre transplante renal. A gente aproveitou, doutora, esse tema e fizemos perguntas, tem pergunta gravada, vamos ver. Lucas Águida, aqui no Açaí Colinas, encontrei o Adelino fazendo suas compras. Adelino, você conhece alguém que já teve problemas, dores de cabeça com rins? Sim, um amigo meu conhecido teve, quando dava crise, era um horror, ele gritava de dor. E ele detestava tomar injeção, só tomava quando dava as crises nele. Mas fez tratamento, hoje está tranquilo. Vamos entender então no estúdio sobre esses tratamentos, inclusive o transplante de rim. Como que funciona essa fila, como que ela é administrada e como que a gente pode saber mais informações sobre? Tá. Tem algumas categorias de pacientes, falar assim, né, que tem prioridade na fila do transplante, né? Por exemplo, crianças até os 18 anos, ela tem prioridade, né? Se surgir um rim e a criança estiver competindo com um adulto, essa criança vai ter prioridade. Pacientes que foi doador renal, né, foi doador do rim para algum familiar e desenvolveu uma doença renal, esse paciente também tem prioridade no transplante. Pacientes que faz diálise e tem falência de acesso vascular, né, não tem mais aonde
fazer acesso para poder dialisar, esse paciente também é um que tem prioridade na fila do transplante. Doutora, eu queria que você comentasse aqui, porque eu sei que existem histórias de pacientes que já conseguiram ser transplantados com muito sucesso, com o apoio da clínica. Então, a gente precisa reforçar como a Nefrostar prepara o paciente e também ajuda nesse processo para conseguir. Explica para a gente. Tá. A importância da clínica nesse processo, eu acho que é de oferecer um tratamento de qualidade. Tá? A gente ter a preocupação de manter esse paciente bem dialisado, né? Fazendo HDF, que a nossa clínica é 100% HDF, e ter o apoio da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem assistente social que ajuda esse paciente a marcar consulta no ambulatório de transplante, né? Do serviço que ele escolhe, isso é outra coisa importante também da gente enfatizar, que assim, o transplante, o centro transplantador é o paciente que escolhe aonde ele quer transplantar, independente da clínica de diálise que ele faz. Então, se eu tenho um paciente que tem um doador vivo, ele quer transplantar em outro estado, a gente tem que levar esse paciente até lá, assim, facilitar a ida dele para esse serviço, independente de onde ele queira transplantar, tá? E a gente tem um acompanhamento da nutricionista, então, assim, a importância da clínica nesse processo é manter o paciente bem, para ele ter condições clínicas de fazer um bom transplante. E dessa maneira, com certeza, ele se sente mais seguro, toda a família também, né, recebe esse suporte, que é tão importante para esse momento delicado e realmente de vivenciar isso com a melhor segurança possível, né, e com saúde. A gente já volta a conversar com a doutora Regiane, mas agora recebemos esse casal tão simpático, o Olavo, a Sandra, sejam bem-vindos. O Olavo é paciente da Nefrostar, ele está se preparando para um transplante e uma história muito bonita, porque a Sandra será a doadora de um dos rins. Então a gente quer entender um pouquinho essa preparação. Boa tarde. Olavo, conta pra gente a sua história de início com a Nefrostar. Ok. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre tive essa vontade de transmitir para os leigos essa doença que ela pode, por exemplo, começar com uma pressão alta não cuidada. E foi o meu caso, eu acredito que tenha sido isso. Então, eu mesmo hoje vejo o quanto eu era ignorante com a minha saúde, porque cheguei a me vangloriar. Um dia um amigo falou, vou fazer um exame para cuidar da minha pressão. Falei, cara, eu tenho 17 e não sinto nada. Uma ignorância total. Sim. Então, iniciou em 2011, na realidade, e essa notícia que eu gostaria até de transmitir para os leigos é que é o seguinte, a partir do momento que você é um renal crônico, já era. A opção você vai se tratando, mas ela evolui para a hemodiálise. Não tem um caminho, sabe, de você escapar. Sim. Você vai se tratando. Eu consegui me cuidar durante esse tempo todo e evitar a hemodiálise. Hoje eu estou com 70 anos, tem apenas um ano que eu estou fazendo. Mas, como foi? Eu comecei a pesquisar, eu estava com só 6% de filtração no meu rim. Muito pouco. E 10%, às vezes 15%, já indica. Porém, eu estava bem, eu me cuidava bem. E essa pressão alta que me levou, mesmo eu com 6%, ela ainda estava alta. Eu já me cuidando. Sim. Aí foi através de uma pesquisa. Achei a Nefrostar assim, no Instagram, falando sobre nutrição, cuidado com o rim. Fiz uma inscrição e me chamaram para conhecer a clínica. Que legal. Gente, vocês estão vendo aí o depoimento do Olavo, que vai passar logo mais por uma cirurgia de transplante de rim. A Sandra é a esposa dele, não é isso mesmo? Então, vai ser a doadora do Olavo. Olha só que história emocionante, né? Muito legal. Olavo, você está falando sobre a importância de fazer tratamentos preventivos, aquele cuidado de prevenção para não chegar a esse ponto. Quando a gente acaba sabendo que é um paciente renal crônico, eu imagino que causa um baque, né? Tanto para o paciente, para a família, pela questão mesmo da situação, porque é uma situação delicada. Perfeito. Mas quando você tem um apoio de profissionais competentes, isso muda, não muda? Bastante. Como que foi o seu relacionamento com a equipe da Nefrostar? Bastante.
Eu tenho uma frase de efeito que eu faço do momento da hemodiálise o melhor momento do meu dia. Olha. Eu trabalho, leio meus e-mails, faço tudo durante a segurança desse equipamento é tão grande que eu trabalho durante o tratamento. E a outra situação que me chamou muita atenção é que são vários profissionais naquela clínica, ou seja, a fisioterapeuta, a psicóloga, o carinho das enfermeiras, do pessoal da limpeza, é uma coisa assim impressionante. Isso tudo acaba te dando muita segurança. E eu noto que o tratamento lá é individualizado, porque o meu problema é um, do meu colega é outro. E eu vejo nos olhinhos das técnicas, das enfermeiras, dos médicos, um cuidado extremo com cada um. É interessante a gente trazer aqui que o Olavo, ele faz o HDF, que é a hemodiafiltração. Perfeito. No Instagram aqui, olha só, você consegue até entender um pouquinho mais sobre todo esse cuidado que eles têm, nefrostar.sjc. Está aqui em destaque para vocês, ó, o primeiro post. Então, HDF, a hemodiafiltração, é diferente da hemodiálise comum? Aqui a gente tem informação do que é. Eu quero que você, como paciente, explique pra gente, porque você já teve Perfeito. a diferença dos dois, a experiência de Exatamente. antes e depois. Explique pra gente. É assim, quando eu procurei, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido um dos únicos pacientes que entrei na Nefrostar e solicitei que eu queria fazer hemodiálise. Eu não tinha a mínima ideia o que era aquela clínica, eu não tinha a mínima ideia o que eram os outros equipamentos, as outras clínicas. Através dos meus colegas que tiveram essa experiência, que eu já fui direto na hemodiafiltração. Então, não tive a experiência com a outra. Porém, eu tenho colegas que eram de outras clínicas e que foram para lá. Exatamente porque esse equipamento, ele é tão preciso que você consegue, a hora que acaba, vários pacientes vão para fazer exercício lá dentro mesmo. Sim. Que tem a sala de exercício. E geralmente quando a pessoa faz clínica. a comum, não é isso, gente. A pessoa fica com problema de pressão baixa, às vezes tem que ficar em casa repousando, dormindo. Então o Olavo, que teve essa experiência, está compartilhando com a gente como realmente é diferente, né, amiga? Como é bacana. É diferente, inclusive, até encontrar esse paciente, né, que vai fazer, eu acho que seria uma boa ação, mais do que isso, acho que não tem nem nome. Não tem não nome. é que é o caso da Sandra. Eu posso falar um pouquinho? Sim, Por é isso exemplo, que eu queria te perguntar. Como foi para você? Antes do Olavo fazer a hemo... Eu queria só te fazer a pergunta. Como foi para você, que já é a companheira dele, né, de vida, ser agora algo até, acho que, mais precioso? Porque você está doando não só o seu tempo, mas realmente parte de você para ele. Vendo por esse lado que as pessoas às vezes dão tanta importância no eu estar doando, eu ainda não sei se não caiu a ficha, porque eu acho assim que se você tem um órgão, né, que assim não vai te fazer falta, não vai me fazer mal, eu vou viver normalmente, normal, né? Com ele, por que não doar? Né? Porque se eu estou ajudando, embora o Olavo está muito bem fazendo a hemo, que assim, a gente nem esperava que fosse tão bem, graças a Deus, mas não vai me atrapalhar em nada. A gente vai viver até melhor, porque assim, o que atrapalhou hoje fazendo a hemo é que a gente gosta muito de viajar, a gente gosta de fazer trilhas pro meio do mato, quer dizer, às vezes muito lugar que a gente vá, não dá para ele parar para fazer hemodiálise. Então, eu doando, quer dizer, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas olha, sabe o que é interessante? É que você tem um coração tão bonito, porque o que você está fazendo realmente é muito incrível, tá? Eu sei que você às vezes até normaliza, mas você está fazendo algo muito bonito. Então, tem esse carinho por nossa parte. Acredite ter esse querido amigo que vai ter uma cirurgia perfeita, vai ficar muito bem, se Deus quiser, e vai voltar aqui no programa junto com você para trazer esse testemunho junto à Nefrostar. Fica esse convite para vocês, pode ser? Um prazer, claro. E pra gente vai ser um prazer enorme também. Vai ser, sim. Parabéns pelo coração e parabéns pela esposa. Muito obrigado. Que olha, com uma mulher dessa,
essa vale ouro, tá verdade, até de ouro tá aqui até já. de ouro. Vale ouro essa mulher, parabéns. Vale viu? Sucesso para Vale vocês, mesmo. viu? Deus Obrigada. abençoe. Obrigada. Olha, último bloco agora, conversando aqui de um assunto super importante. A gente está falando sobre transplante renal com a NefroStar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a importância de ser um doador, né? Com a gente aqui, a médica nefrologista, a doutora Regiane Furtado. Agora a gente aproveita, tem mais uma pergunta sobre o tema de hoje, doutora. Vamos ver. Lucas, Águida, aqui no Açaí Colinas eu encontrei a Marília fazendo suas compras e a gente está conversando sobre a saúde nos rins. Marília, diz pra gente, quais cuidados com a sua alimentação você tem no dia a dia ali para cuidar dos seus rins? Bom, a gente tenta, né, ainda mais que eu tenho um filho pequeno, mas a gente tenta consumir produtos um pouco mais naturais, né, os mais naturais possíveis. Tudo que vem dentro de pacotinhos, né, o sódio vai lá no alto. Consumir menos sal também, colocar menos sal nas refeições, né, colocar mais ervinhas e mais temperos para dar aquele sabor. Então é por aí. Que legal. Vamos entender no estúdio então, o paciente que ele é renal crônico, quais os cuidados que ele tem que ter com a alimentação no dia a dia? É importante essa pergunta, né? Que eu costumo falar para os meus pacientes que hoje em dia não existe acompanhamento do nefrologista do renal crônico sem você ter acompanhamento com uma nutricionista especialista no rim, né? Então, tudo isso que ela falou, de cuidado com sal, né, de alimentos mais naturais, né, desembrulhar menos, né, e cozinhar mais, né, isso é importante. Mas quando você está fazendo o seu tratamento, que você ainda não entrou em diálise, você é um tratamento que a gente chama de tratamento conservador, para manter o seu rim, retardar um pouco a progressão dessa doença, é importante você tomar cuidado com proteína animal, né? Então, carnes vermelhas, né? É importante você diminuir isso daí, porque a proteína animal, ela pode acelerar esse processo da doença renal. Alguns alimentos ricos em potássio, né? Como frutas, como o mamão, a banana, a laranja. Antigamente isso era mais rigoroso, hoje em dia a gente tem evoluído um pouco, então assim, antigamente ia no consultório e dizia tira tudo, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, porque o potássio também é importante para o nosso organismo, mas e acompanhando com exames, né? Se você teu organismo está retendo mais potássio, dá uma diminuída nesses alimentos que são ricos em potássios, né? Alimentos ricos em fósforo, como o leite, derivados do leite, né? Também é importante você tomar um pouco de cuidado. É interessante, sabe o que, doutora? Porque a gente já recebeu o nutricionista aqui na Band, da NefroStar. E aqui na clínica, nefrostar.sjc, você tem tudo o que precisa para cuidar do seu rim, todo acompanhamento, uma equipe multidisciplinar. A gente deixou uma perguntinha, vamos trazer o resultado final da enquete? Você que participou com o hashtag sim ou hashtag não, você toma a quantidade correta de água no inverno? Olha só, aumentou ou não, infelizmente. Fica um alerta para vocês, porque a doutora já trouxe para a gente aqui, que é muito importante. Doutora, ser doador de um órgão é muito importante. Vamos terminar nossa conversa trazendo essa mensagem? É importantíssimo, né? Hoje em dia, as famílias elas têm muita restrição para liberar o paciente ser o doador de órgãos, né, em geral, né? Mas é muito importante, assim, porque você traz vida, né, para esse paciente, não só o renal crônico, mas os outros pacientes que têm doença cardíaca, né, que têm doença hepática. E a doação, ela só ocorre com autorização da família, né? Então, a conscientização da família é muito importante para que aumente a doação de órgãos. E a gente deixa aí plantada essa sementinha no seu coração, tá bom? Para você refletir sobre isso. Doutora Regiane, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço também. Na oportunidade, gente. Foi muito bom. Sempre, né, gente? Amanhã a gente volta com um programa especial para você, consumidor. Existe um projeto, Meu Caso Resolvido, que pode ajudar você a acelerar, ter seus direitos, que você realmente merece. E a gente traz, então, esse projeto para você conhecer, tá bom? Obrigado pela semana que a gente começou muito bem. A gente conta com você nos próximos dias. Isso mesmo. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até amanhã.